Será mesmo que vale a pena mudar para o Paraguai se tu vive de Bitcoin ou de quaisquer outras criptomoedas? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o imposto de renda lá, o sistema da territorialidade, a dedução do consumo, a tributação de cripto e como funciona a residência fiscal e ainda as principais vantagens para brasileiros. Então fica comigo até o final, já aproveita, se tu não for inscrito no canal, te inscreve aqui no canal, toca o sininho aqui das notificações e já nos segue em todas as demais redes sociais. E lembrando que esse assunto que eu estou trazendo hoje eu tive que estudar, porque eu sou contadora no Brasil, mas eu fui atrás do Paraguai depois de diversos pedidos de vocês para me falar sobre o assunto. Então, importante vocês comentarem aqui para mim o que vocês querem ver, porque aí eu tenho possibilidade de trazer o assunto em voga. Bora comigo falar de Paraguai. Para entender o sistema de tributação no Paraguai, a gente tem que falar sobre territorialidade e universalidade. Territorialidade é o sistema utilizado no Paraguai. O que isso quer dizer? Tu só paga imposto sobre o que é gerado dentro do país. Exemplo, se tu tem Bitcoin numa exchange internacional, dividendos de uma empresa no estrangeiro, o aluguel de imóveis no exterior ainda, o Paraguai ele não tributa. Já no Brasil é totalmente ao contrário. Aqui vale a regra da universalidade, ou seja, se tu é residente fiscal no Brasil, tu paga imposto sobre toda a renda, não importando onde ela é gerada. Tu tem fontes de renda, inclusive lá no Paraguai, tu tem fontes de renda nos Estados Unidos, tu opera numa corretora no estrangeiro. Em qualquer lugar onde tu produzir renda, tu vai ser tributado aqui no Brasil também. E isso implica, claro, que se tu tem cripto lá fora, um rendimento em outro país, a Receita Federal vai querer tributar do mesmo jeito. E esse é um dos pontos mais pesados da nossa legislação e uma das maiores vantagens comparativas ao Paraguai. No Paraguai, isso não vai ser tributável, porque ele só cobra imposto de fato sobre a renda produzida dentro do próprio país. Um outro ponto que chama muito a atenção, me chamou a atenção e vai chamar a atenção de vocês também, é o imposto de renda e a dedução do consumo. E isso é um ponto forte também, muito interessante. Lá no Paraguai, o imposto de renda das pessoas físicas tem uma estrutura muito mais simples que a nossa estrutura aqui no Brasil. A alíquota máxima, ela é de 10%. E esse imposto incide sobre a renda gerada dentro do Paraguai. Isso acontece por causa da regra da territorialidade. Mas o detalhe mais interessante é a forma de cálculo desse imposto. Nesse aí eu me apaixonei. Lá no Paraguai, tu pode usar todas as despesas de consumo para reduzir a base de cálculo. Compras no supermercado, combustível, restaurante, gastos pessoais, tudo que tu consumir, tu pode abater do teu valor a pagar do imposto de renda. E isso é um incentivo muito grande ao consumo dentro do país. Na prática, muita gente consegue reduzir bastante a carga efetiva do imposto, pagando algo em torno de 3 a 7% do que realmente ganha, mesmo que a alíquota seja de 10%. E traçando um paralelo com o que a gente tem no Brasil, a lógica é totalmente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, a alíquota é progressiva, chegando até 27,5%, o que já complica. As deduções são bem limitadas. A gente deduz educação, saúde, dependentes, com valores máximos fixados em lei. Então, na prática, quase todo mundo acaba pagando próximo do teto, porque não tem como deduzir o consumo do dia a dia. Então, enquanto no Brasil tu paga caro e com pouca margem de planejamento, lá no Paraguai a carga é menor e ainda permite tu deduzir com despesas cotidianas. É um sistema bem mais leve para o contribuinte. Agora vamos para a parte que nos interessa. Como é que fica a tributação de cripto? Bom, primeiro ponto, lá no Paraguai não temos a figura de IES 888, reporte mensal, não existe essa obrigação acessória. Um segundo ponto muito interessante é que as operações que ocorrerem no exterior com cripto, ainda que demandem em ganho de capital, elas não são tributadas. Vamos dar um exemplo aqui. Tu faz um swap na Binance, é uma corretora estrangeira, não vai ser tributado isso dentro do Paraguai se tu for residente fiscal no Paraguai. Operações já em corretoras paraguaias, essas entram aonde? No imposto de 10%, sempre com chance de dedução pelo consumo, ou seja, não tem essa diferenciação do imposto. É como aqui a gente tem algumas deduções, mas essas deduções se aplicam aonde?
lá no imposto sobre a renda e não sobre o ganho de capital. Lá já tu vai deduzir também desse ganho de capital gerado dentro do país essas despesas de consumo, o que também já facilita muito, mesmo quando tu vai tributar dentro do Paraguai. E isso é muito mais amigável que o Brasil, porque no Brasil a gente tem duas situações: corretoras nacionais, se tu transaciona em corretoras nacionais, tu tem o limite de isenção de 35 mil, a menos que não passe a MP 303, e acredito que ela vai passar. Esse limite de isenção também só é válido até dezembro. E no estrangeiro, a gente já tem a figura aí de não ter limite de isenção algum. Fora de que aqui a gente não deduz coisa nenhuma. Aqui a gente tem um tratamento separado de renda e ganhos de capital. Ou seja, é muito mais amigável, sim, no Paraguai. Mas tem um ponto de atenção aqui que é importante. O Paraguai, ele não tem uma legislação específica sobre cripto. A tributação normal lá hoje, ela segue as regras gerais do imposto de renda, como se fosse o nosso regulamento de imposto de renda, ok? Mas essa legislação de cripto, ela está em construção. Então, isso tudo que nós estamos falando aqui de cripto pode mudar a qualquer momento. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, explicando hoje, é válido considerando a lei atual, mas não significa que isso vai ser assim para sempre. Ou seja, pode mudar, sim. Como são as exchanges com presença no Paraguai? Por exemplo, corretoras locais. Eu achei uma única exchange licenciada no Paraguai, com foco em segurança e conformidade regulatória. Essa é a propaganda, né? Depois achei outras plataformas, uma plataforma nacional que permite compra e venda de várias criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. Depois achei uma outra espanhola com sede também no Paraguai e que oferece serviços como compra, venda, armazenamento, cartão de débito e inclusive com conta no IBAN europeu e por conta da Espanha. Eu não achei muitas opções de exchanges no Paraguai para a pessoa aquela que quer ir para o Paraguai e operar em exchanges locais. Mas aí também tem a questão de como é facilitada a tributação. Tu operando em exchanges no estrangeiro, eu não vejo como um problema maior não termos uma variedade muito grande de exchanges no Paraguai. Da residência fiscal, vamos falar de algo essencial, a residência fiscal no Paraguai, que não adianta só atravessar a ponte e achar que tá tudo liberado, né, galera? Para aproveitar os benefícios do sistema tributário de lá, tu precisa ser reconhecido como residente fiscal lá. Para começar o processo, tu precisa apresentar passaporte válido, certidão de antecedentes criminais do Brasil e também do Paraguai, comprovante de renda ou atividade econômica, que pode ser contrato de trabalho, declaração de empresa, extratos de investimento, comprovante de endereço no Paraguai, que pode ser um contrato de locação ou uma escritura do imóvel, pode também, no decorrer do processo, serem solicitados mais documentos, dependendo do caso. Com documentos em punho, tu faz o pedido de residência permanente. Lá tu pode aplicar direto para residência permanente. Tu dá entrada lá no departamento que seria o correspondente à imigração, que é o DGM, e o processo leva em média de 3 a 6 meses para ser concluído. Com a aprovação, tu recebe a cédula de identidade paraguaia, que é o documento local. Agora, de posse da identidade local, tu vai procurar o teu registro fiscal. Só a residência de imigração, ela não basta. Tu tem que ter um registro fiscal para tu poder aproveitar os benefícios tributários. Para efeitos tributários, tu precisa também te registrar na Secretaria de Estado de Tributação, que é o equivalente aqui à nossa Receita Federal. E é aqui que o Paraguai te reconhece oficialmente como residente fiscal. Sem isso, tu não acessa os benefícios da territorialidade e tampouco os da deduções. Para cidadania, depois de 3 anos como residente permanente, tu já pode solicitar a cidadania paraguaia. Isso não é obrigatório. Para a maior parte dos casos, só a residência fiscal já resolve. Então, tu não precisa ser cidadão paraguaio para o efeito da tributação. Para efeito da tributação, a residência fiscal já te resolve. E esse é o processo. Tudo isso que nós estamos falando aqui de residência fiscal no Paraguai não se aplica se tu não fizer a saída fiscal no Brasil. Se tu continuar residente no Brasil, se tu não fizer a tua saída definitiva aqui, tu vai continuar pagando imposto aqui. E várias pessoas me perguntam se eu decidir pagar imposto em outro país. Não, tu não pode decidir pagar imposto em outro país. Tu tens que, de fato, sair do Brasil, fazer a tua saída definitiva,
para daí sim tu passar a pagar imposto em outro país. O ideal é coordenar os dois processos, saída fiscal do Brasil e entrada no sistema Paraguai. Assim tu garante que tu só vai pagar imposto lá. Mas quais são as vantagens para brasileiros? Por que está se falando muito na residência fiscal no Paraguai? Proximidade geográfica. Tu pode morar em Assunção ou até em Cidade do Leste e continuar perto do Brasil, ou seja, quem tem família aqui, enfim, geograficamente tu vai estar próximo ao Brasil. O custo de vida lá é mais baixo em várias regiões, isso não quer dizer que seja em todas. A comunidade brasileira lá já é forte. Tem várias cidades de fronteira onde tu encontra gente falando português em todo lugar. A burocracia é mais simples, então tu abrir uma empresa, investir um imóvel, pedir residência costuma ser bem mais rápido e barato que no Brasil. E a tributação é amigável para cripto e renda internacional, o que é o ponto-chave para quem já vive do mercado. Cuidados que eu tomaria. Eu penso o seguinte, a decisão de saída do país, ela tem que ser embasada por um planejamento de vida, não é só um planejamento tributário, para não tomar uma decisão precipitada de saída e depois não acompanhar o ritmo de vida lá. O Paraguai, ele tem uma infraestrutura muito mais simples que o Brasil, então tem que ficar atento se essa estrutura do Paraguai vai te atender naquilo que tu entende por residência fixa. E cuidado, claro, como eu já falei aqui antes, que sem a saída fiscal, tu pode cair na dupla tributação. Então, tenha muito cuidado em efetivar a tua saída fiscal aqui de forma correta. E para encerrar aqui, galera, vale a pena, então, ir de mala e cuia para o Paraguai? Depende. Se tu vive de Bitcoin ou outras criptomoedas, talvez o Paraguai seja uma boa opção para ti, sim. Se isso é o teu modo de subsistência de fato, a tua principal fonte de renda, fiscalmente falando, vale a pena. Eu confesso que eu fiquei no mínimo curiosa. Já agendei aqui com meu filho, inclusive, trocamos uma ideia sobre o Paraguai e combinamos de ir conhecer o Paraguai. Eu não conheço o Paraguai. De lá, eu posso ter uma ideia melhor se de fato é factível essa ideia do morar no Paraguai ou não. E é isso, galera. Eu pretendo gravar um vídeo do Paraguai quando eu for ao Paraguai, tá? E quem tiver mais notícias sobre o Paraguai e quiser colaborar com a comunidade deixando aqui nos comentários, serão bem-vindos os comentários aí, porque tem muita gente curiosa sobre o assunto. Espero ter contribuído com a comunidade nessa questão. De novo, se tu não for inscrito aqui no canal, já te inscreve agora para não perder conteúdos tais como esse. Já ativa o sininho aqui das notificações, aproveita e nos segue em todas as demais redes sociais, nós estamos em todos os lugares. Se fizer sentido para ti aprender a tributar cripto aqui no Brasil, nós temos a comunidade declarando Bitcoin.vip e lá a gente te ensina a fazer isso da forma mais simples possível. Eu não vou dizer que é de uma forma simples, porque forma simples eu vou estar mentindo, né? Mas da melhor forma possível. E se não faz sentido para ti aprender a fazer isso e tu quiser fazer conosco no Declarando Bitcoin, contata a gente que a gente te ajuda. Um beijo grande e até a próxima.